Oi, gente! Vamos dar continuidade aos relatos que arrepiam até os mais corajosos. Então apaguem as luzes, coloquem os fones e preparem-se, porque hoje vamos contar estes relatos sombrios e assustadores. Relato 1. O quarto 502, o paciente que nunca saiu. Hospital São Vicente, Belo Horizonte, MG. Trabalho como enfermeiro há mais de 15 anos. Ao longo da minha carreira, já vi de tudo: mortes, milagres, pacientes que pareciam condenados e saíram vivos, e outros que estavam saudáveis e partiram sem explicação. Mas há uma história que sempre me assombrou, algo que vivi e que não consigo esquecer. Essa história aconteceu no Hospital São Vicente, um prédio antigo no centro de Belo Horizonte. A estrutura já foi renovada várias vezes, mas ainda existem corredores e salas que carregam a energia do passado. Na época, eu era responsável pelo turno da noite na ala de internação. Aquela semana estava particularmente estranha. Equipamentos apresentavam falhas sem motivo, luzes piscavam e alguns pacientes começaram a relatar ter visto um homem alto, vestindo um avental hospitalar, vagando pelos corredores. Mas o que realmente me fez acreditar que havia algo errado aconteceu na madrugada de uma quinta-feira. A chegada da paciente e os primeiros sinais. Por volta das 2 horas da manhã, a paciente Mariana Vasconcelos, de 32 anos, deu entrada no hospital com um quadro grave de insuficiência respiratória. O hospital estava lotado, então a única vaga disponível era no quarto 502. Quando soube que iriam colocá-la ali, senti um arrepio. Aquela ala do hospital sempre foi evitada por enfermeiros e médicos. O quarto 502, especificamente, era conhecido por algo perturbador. Pacientes que eram internados ali, mesmo sem um estado crítico, morriam em menos de 3 dias. Muitos diziam que era apenas coincidência, mas alguns antigos funcionários falavam baixinho sobre um paciente que nunca havia saído de lá. Mariana foi levada para o quarto. Enquanto os médicos a estabilizavam, fiquei observando da porta. O lugar estava frio, e a luz piscava levemente. Naquela noite, fiz questão de monitorá-la de perto. Pouco depois das 3 horas, comecei a ouvir ruídos pelo corredor. Passos lentos e arrastados, seguidos de uma respiração ofegante. Olhei pelo vidro da porta e não vi ninguém. A paciente dormia, mas, de repente, seu monitor cardíaco começou a oscilar sem explicação. Corri para chamar um médico, mas assim que saí do quarto, ouvi o som de algo caindo atrás de mim. Voltei rapidamente. A bandeja de medicamentos estava no chão. Mariana começou a se mexer na cama, murmurando algo. Cheguei mais perto e percebi que seus lábios formavam palavras que não eram compreensíveis. Então, ela abriu os olhos de uma só vez e olhou diretamente para mim. Seus olhos não eram os dela. Eram completamente negros. Naquele instante, a temperatura do quarto despencou. Meu fôlego saiu em uma nuvem de vapor. Ele está aqui. Mariana sussurrou essas palavras com uma voz que não era dela. Me afastei imediatamente. O monitor cardíaco disparou, alarmando todo o andar. Quando os médicos chegaram, sua frequência voltou ao normal, e ela parecia dormir profundamente, como se nada tivesse acontecido. Os médicos olharam para mim, confusos. O que aconteceu aqui? Não soube responder. Mas eu sabia. Alguém estava ali dentro. Decidi que ficaria de guarda naquela noite. Por volta das 4h30, cochilei por poucos minutos na cadeira do corredor. Acordei com um som horrível vindo do quarto. Um rangido, como se algo estivesse arranhando o chão. Levantei num pulo e olhei pelo vidro. Mariana não estava mais na cama. Ela estava sentada no chão, olhando para um canto escuro do quarto, tremendo e murmurando palavras inaudíveis. Meu coração disparou. Abri a porta, corri até ela e segurei seus ombros. Mariana, você está bem? Ela virou lentamente o rosto para mim e sussurrou. Ele está aqui? E nunca foi embora. O monitor cardíaco desligou sozinho. As luzes piscaram violentamente. Por um segundo, vi uma sombra alta e deformada atrás dela. Meu corpo inteiro gelou. Puxei Mariana de volta para a cama. Chamei os médicos, mas quando eles chegaram, a sala estava normal. O monitor voltou a funcionar e nada parecia ter acontecido. Naquela mesma manhã,
Mariana teve uma parada cardíaca e faleceu inexplicavelmente. Desde então, ninguém mais foi internado no quarto 502. Relato 2. O médico que nunca parou de trabalhar. Hospital Santa Clara, São Paulo, SP. Durante o meu primeiro ano como técnico de enfermagem, trabalhei no Hospital Santa Clara, um dos mais antigos de São Paulo. O lugar sempre teve fama de mal-assombrado, mas, como cético, nunca dei ouvidos. Até aquela noite. Era uma segunda-feira, por volta das 2h30 da manhã, e o plantão estava tranquilo. Fui verificar o estoque de medicamentos quando, ao passar pelo corredor da UTI, vi um homem de jaleco branco caminhando lentamente em direção à sala de reanimação. Ele parecia estranho, como se não pertencesse ali. Ao me aproximar, vi seu rosto pela primeira vez, pálido, com olheiras profundas e um olhar vazio. Doutor, precisa de alguma coisa? Perguntei. Ele não respondeu. Apenas entrou na sala e fechou a porta. Curioso, fui até a sala e abri a porta segundos depois. O lugar estava completamente vazio. Mas havia algo mais aterrorizante. Na parede, ao lado do desfibrilador, havia marcas de mãos ensanguentadas, como se alguém tivesse se apoiado ali momentos antes. Minha respiração falhou. Fui correndo contar para a enfermeira-chefe, e quando descreve o homem que vi, seu rosto empalideceu. Você acabou de descrever o Dr. Augusto Brandão, sussurrou ela. Ok, e por que isso é assustador? Ela olhou para mim e disse, baixinho, porque ele morreu há 15 anos. Descobri que o Dr. Augusto era um dos médicos mais dedicados do hospital. Ele trabalhava incansavelmente, salvando pacientes, até que um dia sofreu um infarto dentro daquela mesma sala. Desde então, vários funcionários o viram andando pelos corredores, indo atender pacientes, como se nunca tivesse parado de trabalhar. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. E se um dia você estiver em um hospital e vir um médico que ninguém mais reconhece, pense 2 vezes antes de chamá-lo. Ele pode não pertencer a este mundo. Se você gostou desses relatos assustadores, deixe seu like e compartilhe. E lembre-se, nem todo hospital cuida apenas dos vivos.